Graça e paz, povo de Deus, bom dia! Estou passando aqui para a nossa 10ª devocional a respeito da primeira carta aos Tessalonicenses e hoje um texto muito especial para nós que está lá no capítulo 2, versos 17 ao verso 20. Mas antes de darmos continuidade, deixa aí seu like, sua curtida e compartilha, comente para que possa chegar a mais pessoas. Vamos ao texto? Diz assim a palavra do Senhor. E nós, irmãos, estando separados de vocês por breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração, com muito mais empenho e com grande desejo, procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Aqui nós vamos atentar a dois pontos fundamentais dentro desse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 17 ao 20. O primeiro ponto é o impedimento de Paulo querer ir ver aqueles irmãos, mas Satanás poder barrar o caminho. Como assim Satanás barrou o caminho? Entenda uma coisa, Satanás ele não pode atuar na vida daquele que é eleito, aquele que está lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Porém, Satanás ele tem poder de influência na vida daqueles que não reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador, daqueles que não vivem uma vida de fato regenerada em Cristo Jesus. Esses é o que Satanás usa para que possa barrar o caminho, para que possa impedir. É uma pessoa que está dentro do teu trabalho, que vai tentar atrapalhar o propósito de Deus na tua vida. É alguém, talvez, da família que vai atrapalhar esse propósito, alguém do teu bairro, no teu colégio, na tua faculdade. Aqui, Paulo está dizendo, olha, eu tentei ir até vocês, mas o meu carrinho foi barrado por Satanás. Não que Satanás fosse de forma física ali, mas ele usando pessoas, principalmente aqueles judeus. Paulo não conseguiu ir encontrá-los porque, bem provável, ter armado alguma emboscada, alguma coisa que proibia ou impossibilidades que Paulo pudesse ir a ver aqueles irmãos. Então aqui Paulo está dizendo, olha, eu por mais de uma vez tentei ir com vocês, mas Satanás barrou o meu caminho. Então por isso que nós devemos orar. A palavra do Senhor vai dizer que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que atuam no reino espiritual. Então nós precisamos entender que há uma guerra sendo travada e nós não estamos lutando contra as pessoas, mas estamos lutando contra espíritos malignos que atuam na vida dessas pessoas. Lembra que Paulo disse em Efésios capítulo 2, nós que antes estávamos mortos em nossas transgressões e pecado, vivendo de qualquer maneira, debaixo de influência de principados e potestades, no passado nós vivíamos dessa forma, mas quando Cristo entrou na nossa vida, o velho saiu para que Cristo pudesse reinar dentro de nós e agora o que habita na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Então, quem atua na vida dessas pessoas que ainda são filhos do inimigo e não foram regenerados é o Satanás e ele vai atuar para que você não possa alcançar e viver os planos e os propósitos de Deus. Por isso que nós devemos ter uma vida de oração, uma vida de devoção, uma vida de busca correta e concreta ao Senhor. Entenda, tua luta não é contra pessoas, a tua luta é no campo espiritual. E nós precisamos nos fortalecer espiritualmente, orar, buscar ao Senhor e viver uma vida digna, que glorifique e exalta o nome do Senhor. O segundo ponto que nós vamos ver nessa carta é que Paulo vai dizer assim, pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou a coroa em que nos gloriamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Aqui Paulo está usando ele de uma forma muito interessante, colocando aquilo que aquela igreja representava na vida de Paulo. Paulo via como coroas, a qual iria mostrar com alegria diante do Senhor. Naquele tempo, a coroa era entregue para aqueles que eram vencedores, aqueles a qual venceram algo. Então Paulo está falando, olha, vocês são a minha coroa, vocês são a minha alegria, vocês são aqueles que quando Cristo voltar, eu apresentarei diante do Senhor e mostrarei a minha recompensa, a minha felicidade. Quando nós olhamos isso,
isso, esse texto, e Paulo se preparando para a vinda de Jesus, a pergunta é: qual coroa que nós vamos apresentar para Jesus na sua vinda? Quem que nós vamos pegar e mostrar diante do Senhor e falar assim: Senhor, aqui está a minha coroa, aqui está o meu chamado cumprido, aqui está, Senhor, a responsabilidade que o Senhor me entregou. Será que é uma vida que você vai apresentar ao Senhor? Porque naquele grande dia, o Senhor não vai querer saber o quantos que você ganhou em dinheiro, não vai querer saber qual é o teu carro, não vai querer saber qual é a tua casa, não vai querer saber o quanto você possui no teu banco. Não, meu irmão. Naquele dia, o que nós deveremos apresentar diante do Senhor é a nossa obra realizada, que gerou salvação na vida dos nossos irmãos. Lembra que Cristo nos orientou? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo. Essa é a nossa responsabilidade. É isso que nós devemos apresentar diante do Senhor. É isso que nós devemos entregar diante de Cristo naquele grande dia. Agora o Senhor voltará para buscar a tua noiva e cada um receberá de acordo com aquilo que tiver feito. 3 coisas serão julgadas naquele dia. Primeiro, a obra. Qual obra nós temos realizado? O que nós temos feito? Como tem sido nossos comportamentos? O que nós temos plantado como cristãos? Segundo, vai ser a motivação da nossa obra. Por que fazemos o que fazemos? Você já fez esse questionamento? Por que nós pregamos? Por que nós oramos? Por que nós evangelizamos? Por que cuidamos de pessoas? Deus, ele vai olhar isso em nós. Ele vai olhar a motivação da obra, não somente a obra. Lembra que a palavra do Senhor vai dizer que chegará naquele tempo e muitos chegarão diante do Senhor e declararão: Senhor, no teu nome eu expulsei demônios. Senhor, no teu nome eu fiz maravilhas. Senhor, no teu nome eu curei. Mas naquele grande dia o Senhor virará para essa pessoa e dirá: afaste de mim, porque eu não vos conheço, vós que pratica o mal. Porque eles até fizeram algo bom, mas a motivação do coração deles estava apenas na ganância, estava nos seus próprios interesses, estava na sua própria vontade, e não uma vontade de glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Será que quando nós fazemos algo, o que está no nosso coração, a motivação, é glorificar e exaltar ao nome do Senhor? Ou será que a nossa motivação é uma autopromoção? Será que a nossa motivação é ser reconhecido pelas pessoas e não fazer com que Cristo seja reconhecido? E o terceiro ponto, muito importante aqui, é que Paulo vai dizer, na sua carta aos Coríntios, que a terceira coisa a ser julgada naquele grande dia é a qualidade das obras. Uns plantaram com ouro, outros construíram com prata e outros com bronze. Outros, por contrário, madeira, palha e feno. Esses vão ser lançados ao fogo. E o que for ouro vai permanecer. O que for prata vai permanecer. O que for cobre vai continuar ali permanecendo. Porém, aquilo que for madeira, palha e feno será queimado junto ao fogo. Essa pessoa não vai perder a salvação, mas ela não vai receber o galardão preparado para aqueles que perseveram e fazem o chamado que Deus realizou e nos ordenou segundo as Escrituras. E nós? Do que nós temos apresentado diante do Senhor? Se hoje Deus nos colocar pelo fogo através das nossas obras, quais serão a qualidade das nossas obras? Será que as nossas obras ela tem qualidade de ouro, prata e bronze? Ou será que a nossa obra ela tem qualidade de madeira, palha e feno? Nós iremos apresentar isso diante do Senhor e cada um receberá de acordo com o seu galardão. Então nós precisamos estar atentos a isso, porque vai chegar o grande dia que Jesus voltará e nós deveremos apresentar diante do Senhor aquilo que nós temos feito. Para Paulo, aquela igreja ali de Tessalônica era a coroa a qual ele queria apresentar. Era o orgulho de Paulo aquela igreja. Uma igreja que era fiel à Escritura, uma igreja fiel à palavra, uma igreja que se tornou exemplo para outros irmãos, uma igreja que imitou os comportamentos de Cristo, uma igreja que carregava em sua essência as marcas da eleição. Era uma igreja que tinha operosidade da fé, era uma igreja que tinha uma dedicação em amor e também uma firmeza em esperança. Essas qualidades que podem haver somente naqueles eleitos escolhidos pelo Senhor. Aquela igreja abandonou os seus ídolos para servir a Deus,
Paulo tinha muito que se alegrar daquela igreja, uma igreja que ele pregou apenas 3 sábados nas sinagogas, mas que gerou frutos sobremaneira da parte de Deus na vida deles. Homens e mulheres de Deus que se posicionaram mediante uma palavra de Deus, não uma palavra qualquer, mas uma palavra pregada pelo poder do Espírito, uma palavra que carregava uma convicção de Paulo. É essa mesma igreja que se tornou o modelo, a mesma igreja que se tornou um exemplo para Macedônia e para Caia, é essa igreja que Paulo tem um desejo de apresentar diante de Jesus, como uma coroa amável, como uma coroa de vitória, como uma coroa que vai mostrar que Paulo, ele não viveu em vão, que Paulo, ele realizou e cumpriu o propósito e chamado que Deus estabeleceu. Pois vocês são a nossa esperança, a nossa alegria, a coroa em que nós gloriamos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo em sua volta. Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Que nós possamos apresentar diante do Senhor coroas que sejam nossa alegria, que sejam para a glória e exaltação do nome do Senhor. Que nós possamos ficar com essa palavra de hoje na nossa vida, entendendo o nosso chamado, entendendo que nós devemos orar, porque o inimigo, ele não está feliz com aquilo que nós praticamos, muito pelo contrário, ele está furioso, ele se levanta para tentar travar todos os planos e os propósitos de Deus na nossa vida, mas ele será envergonhado. Segundo, que nós nos ocupamos em fazer o bem, em pregar o evangelho e estabelecer o reino de Deus, porque é isso que nós vamos apresentar diante do Senhor na sua vinda, naquele grande dia, e cada um vai receber de acordo com o galardão daquilo que Deus estabeleceu. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua casa, não deixe de curtir, comentar e compartilhar, e que você tenha um excelente dia, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.